Bom dia a todos em Jaraguá do Sul, toda a região. Prazer falar com vocês mais uma vez. Então, ainda não pode pedir voto, só no dia 16, quando acabar o dia 15 acaba o prazo para registro de candidatura e dia 16 já pode começar a propaganda, já pode pedir voto. Ainda não pode pedir voto, mas já vivemos campanha, tanto que tem debate, né? Teve o primeiro debate entre candidatos a governador nesse final de semana, no sábado, promovido pela NDTV, sem a presença do governador Jorginho Melo, que diz que só vai a 4 debates quando começar o período eleitoral de fato, a campanha eleitoral de fato, os debates de 3 emissoras de televisão e da rede e através da Caerte para a Rádio de Santa Catarina. Então, sem Jorginho Melo, o que a gente viu? A gente viu os 3 outros nomes que podem participar dos debates, que têm obrigatoriedade a participação em debates, que são o João Rodrigues, pelo PSD, com a sua aliança, o Gelson Merizio pelo PSB, com os partidos que apoiam Lula em Santa Catarina, e o Ralph Zimmer, do PRD, federado com Solidariedade, também tem o número mínimo de deputados federais para participar, que torna obrigatória a sua presença em debates. E o que a gente viu nesse primeiro debate, primeiro as críticas pela ausência de Jorginho Melo, que são naturais, é do jogo político, não foi só o Jorginho que não foi, né? A gente teve debates essa semana, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, que lidera as pesquisas, que é do PSD, não foi nos debates, né? Geralmente quem está na frente, quem está melhor nas pesquisas, acaba evitando um desgaste, porque acaba sendo alvo de todos os outros. A gente teve debates em São Paulo, com Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, vários debates pelo país, e aqui em Santa Catarina teve esse primeiro debate, que o que me chamou a atenção nele? Primeiro, o ensaio das primeiras promessas, assim, mas ainda muito estudado, ninguém se comprometendo muito. Então o que a gente teve? O Gelson Merizio, por exemplo, que precisa ser percebido pelo eleitor de esquerda como o candidato oficial da esquerda, o candidato que Lula apoia em Santa Catarina, ele colou no paletó dele lá a palavra Lula. Não botou PSB, não botou número, botou Lula, porque ele quer que o eleitor que vota Lula em Santa Catarina, mesmo sendo minoritário em relação a Flávio Bolsonaro, ele é um percentual que ele quer alcançar, porque se ele fizer a votação de Lula em Santa Catarina, ele tem chance de ir para o segundo turno, como o Décio Lima foi na eleição passada, fazendo até menos do que a votação de Lula na época. E a primeira promessa assim, mais clara que a gente viu do Gelson Merizio, e que também é uma crítica ao governo Jorginho Melo, ele teve um determinado momento de debate sobre cultura com o João Rodrigues, ele falou que vai criar uma Secretaria do Estado da Cultura. E só que ele disse que vai fazer isso, mas que vai reduzir o número de secretarias. Hoje o governo Jorginho Melo tem 25 secretarias de Estado, ele criou algumas, né, durante a sua gestão, como a de meio ambiente, por exemplo, como a de turismo, como a de inovação, e portos, aeroportos, ferrovias. O Gelson Meirelles disse que vai ter só 10 secretarias, uma delas de cultura. Então, para todas as 25 que o governador Jorginho Melo tem, se ele for eleito, vai reduzir para 9, porque Secretaria de Cultura, o governador Jorginho Melo não tem a Fundação Catarinense de Cultura, já um órgão histórico na máquina do Estado. E o João Rodrigues, numa pergunta sobre saneamento, duelando ali com o Ralph Zimmer, ele falou que vai mexer na Casan. E aí esse mexer na Casan ficou parecendo que é uma promessa que ele tá tateando ainda como é que vai apresentar para o eleitorado. Porque ele disse que tem coragem que outros não têm de mexer na Casan e que vai contratar uma empresa por licitação para tocar o saneamento básico aqui em Santa Catarina. Como que é isso? É uma privatização? Ele não usou essa palavra. O Ralph Zimmer, no confronto, isso parece uma privatização. Não era a tréplica, não tinha possibilidade de volta para o João Rodrigues, e ele não continuou no assunto. A palavra privatização não foi usada, mas a ideia de algum controle privado da Casan foi insinuada por João Rodrigues na campanha eleitoral. Ele, como prefeito de Chapecó, teve embate, chegou aí para a justiça, tentou romper contrato com a Casan. Então talvez esteja aparecendo aí um tema para o João Rodrigues nessa campanha eleitoral, para além das críticas ao governador Jorginho Melo. Então, o primeiro debate ainda, sempre meio morno, todo mundo se estudando. Outros temas do final de semana, aí nada morno, foi o Flávio Bolsonaro cobrando Ana Campanhola, deputada estadual Ana Campanhola, recordista de votos da história de Santa Catarina, um dos principais nomes da direita aqui no estado, que não engoliu a candidatura de Carlos Bolsonaro aqui em Santa Catarina, e teve um vídeo que viralizou nesses dias, em que ela
se recusava a fazer um pronunciamento, a participar de uma gravação de vídeo com o candidato a deputado federal do PL, que junto com Carol Detoni pedindo votos para Carlos Bolsonaro, ela faz um gesto ali de não vou participar, e ela postou um vídeo com o Flávio Bolsonaro, domingo, Dia dos Pais, e o Flávio Bolsonaro respondeu que se ela não fizer um vídeo para Carlos Bolsonaro, ela não para ela não usar vídeos dele nem do pai dele na campanha, nem do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nessa campanha. E ela disse que o Carlos até agora não procurou ela para fazer nada. Então, tipo, essa disputa interna do bolsonarismo, ela não está cicatrizada e a gente percebe que cada vez mais tem essa disputa interna e ela não parece que vai deixar de acontecer. Vamos ver o que isso afeta as eleições, tanto de Carlos quanto de Ana Campanhola. O Carlos é favorito para uma vaga ao Senado, a Ana Campanhola é favorita para ser a mais votada. Vamos ver o que mexe. E por fim, acabou a dúvida sobre a suplência do Espiridião Amin. A última suplência que faltava era do Espiridião Amin. O Espiridião Amin teve o primeiro suplente, Volney Weber, deputado do sul do estado, do MDB, e a segunda suplência estavam procurando uma mulher, podia ser o ex-prefeito de Nova Veneza, Genésio Spilleri, ficou para Joinville um nome Eni Voltolini, ex-deputado estadual, foi secretário de saúde no governo Amin, no segundo governo Amin, no final dos anos 90, início dos anos 2000, e foi o nome, curiosamente, que em 2002 foi escolhido para ser o vice de Amin na reeleição, e acabaram derrotados por Luiz Henrique naquela composição, e o Eni Voltolini, depois daquilo, não teve mais mandatos, tentou disputar a vaga de deputado, de prefeito de Joinville, era um nome muito respeitado no norte do estado, mas que perdeu a liga eleitoral depois daquela eleição e agora é resgatado por Espiridião Amin para essa suplência. E fecha o jogo, não tem nenhuma mulher na chapa de João Rodrigues. O João Rodrigues o governador, Carlos Chiodini do MDB vice, Antídio Lunelli tem como suplentes o Clenilton Pereira e também o Genésio Spilleri, que ficou com a segunda suplência de Nova Veneza, e o Espiridião Amin ficou com Volney Weber e com o Eni Voltolini, né? Ficou o Clube do Bolinha, é a única chapa das principais coligações aqui em Santa Catarina que não tem uma mulher sequer na composição. Vamos ver como é que o eleitor vai entender isso.